Marcos capítulo 2, retomando aqui a nossa série no Evangelho de Marcos, versículos de número 13 ao 17, diz assim a palavra do nosso Deus. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar. Poderoso Deus, nós acabamos de ler a Tua santa palavra, ó Pai. Que nesse momento, Deus, o Senhor possa derramar Sua graça sobre nós. Que nós possamos compreender o texto bíblico, ó Pai. Entender aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um e a Sua igreja nessa noite, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Fale conosco por meio da pregação da Tua santa palavra. Cativa a nossa atenção a Ti nesse momento. Nos mantenha atentos e reverentes à Tua palavra e nos abençoe por meio dela, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu quero começar essa pregação com uma citação muito bem feita daquilo que é graça. Uma citação de Charles Swindoll, que diz assim: graça é uma aceitação positiva e incondicional, apesar da outra pessoa. Graça é uma demonstração de amor imerecido, não adquirido e que não pode ser pago. O Evangelho que temos em mãos foi escrito por um servo de Jesus chamado João Marcos, entre os anos de 62 e 69 depois de Cristo. Marcos não foi um dos apóstolos, mas graciosamente inspirado pelo Espírito Santo, registrou com fidelidade tudo que viu e ouviu do apóstolo Pedro. Então nós chamamos o Evangelho de Marcos também de Evangelho do apóstolo Pedro. Esse Evangelho comprova os milagres e os poderosos feitos do Messias Salvador Jesus Cristo. Foi escrito para uma igreja que estava sofrendo forte perseguição, com o intuito de fortalecer a fé dessa igreja e também não apenas evangelizar os que estavam em Roma, mas também levar a salvação a todos que se encontravam perdidos. Após o episódio na qual Jesus confrontou os escribas, os mestres da lei, na época, curando um homem paralítico
perdoando os seus pecados. Hoje nós veremos um segundo confrontamento em que Jesus chama um publicano para ser seu discípulo e come com pecadores. Essa é a segunda narrativa de 5 que enaltece a autoridade de Jesus, despertando a oposição da parte das autoridades religiosas. E Jesus, ele começou a fazer isso aqui, e por meio desses confrontamentos, ele foi pouco a pouco destruindo os costumes religiosos, legalistas e as convenções da época que oprimiam aquele povo. Marcos relatou o chamado de Levi, evidenciando em meio à oposição desses líderes religiosos a natureza da graça de Cristo sobre os pecadores arrependidos. Assim, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é quem salva pela graça todo pecador que nele crê e se arrepende dos seus pecados, e não aqueles que acham que não necessitam de salvação. Dito isso, proponho o seguinte tema: a natureza da graça de Cristo. Quais são os aspectos dessa natureza? Em primeiro lugar, eu quero apresentar o primeiro aspecto: a graça de Cristo é irresistível. Olhe para sua Bíblia, versículos 13 e 14, dizem assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha a seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Marcos começa dizendo que Jesus continuou aqui o seu ministério na cidade de Cafarnaum, e como ele fez há algum tempo atrás, quando ele começou a chamar os seus primeiros discípulos, Simão, André, Tiago e João, para o seguirem, lá no capítulo 1, 16 ao 20, depois de perdoar e curar um homem paralítico que desceu do teto com a ajuda dos seus amigos, à vista de todos na casa de Pedro, ele então foi até o mar da Galileia para convocar mais um de seus discípulos, dessa vez Levi. O mestre itinerante não ficava inerte, assentado, parado, estático, como os monges orientais ficam, mas caminhava pelas margens do grande lago, ensinando gente de toda parte. E isso nos mostra que o Evangelho, as boas novas de salvação, não era algo apenas falado, mas vivido por Jesus, a própria encarnação do Evangelho. Jesus, ele era o próprio Evangelho. E o texto nos diz que muitas pessoas vinham ao encontro de Cristo para aprender dele. E interessante que, por mais que ele operasse milagres, curasse pessoas, fizesse prodígios, o principal fundamento do ministério de Cristo era a pregação e o ensino da palavra de Deus. E foi quando que, no versículo 14, como está aí na sua Bíblia, Jesus, que ia passando, caminhando, viu esse homem chamado Levi, filho de Alfeu, que estava sentado numa coletoria, e disse para ele: segue-me. No mesmo momento, Levi se levantou e o seguiu.
Sabemos claramente por meios de várias passagens da Bíblia que Jesus não estava passando ali por um acaso, passeando sem propósito. Jesus sabia exatamente quem ele iria ver, quem ele iria encontrar, pois ele passou ali precisamente com esse objetivo, o objetivo de chamar esse homem. Esse homem Levi, também chamado de Mateus, estava trabalhando numa coletoria, ele era um publicano. Os publicanos, irmãos, eram coletores de impostos. Vocês conhecem alguns cobradores de impostos? Existem muitos por aí. Levi arrecadava impostos para Herodes Antipas, que governava para Roma as províncias da Galileia e da Pérea. E por sua vez, Cafarnaum possuía uma rota comercial, e Levi ficava ali cobrando taxas sobre os bens que eram transportados. Ele cobrava impostos dos trabalhadores, dos comerciantes. Irmãos, Levi era um homem odiado. Levi era odiado e desprezado pelo povo, porque embora ele fosse judeu, ele servia o inimigo, que era Roma, o Império Romano, e lucrava por meio de suborno e extorsões dinheiro ilícito. Ele trabalhava para o próprio inimigo do povo, e ele era odiado por isso. De acordo com a tradição judaica, a mera presença do coletor de impostos numa casa tornava essa casa impura. Levi era tido como um ladrão, como um assassino. Ele não podia servir de testemunha no tribunal. Era expulso das sinagogas e desgraçado pela sua família. Os judeus não poderiam nem receber esmolas de um publicano. O ganho deles era considerado amaldiçoado. Essa era a situação de Levi naquele momento. Contudo, foi justamente um homem assim, no qual Jesus se aproximou, quis o salvar e chamar para ser o seu discípulo. Jesus viu aquele homem no ato da sua transgressão e disse: segue-me. O verbo segue-me aqui está no imperativo. Jesus teve a real intenção de chamá-lo e a absoluta certeza de que ele iria atender o seu soberano chamado. Jesus o chamou e ele o atendeu. Queridos, nós não nos aproximamos de assassinos, de ladrões, de pessoas dessa espécie. Jesus se aproximou e ainda chamou esse homem para ser o seu discípulo. De sorte que o versículo conclui dizendo que Levi se levantou e o seguiu. Na outra passagem, na mesma passagem em Lucas 5:28, está escrito que Levi se levantou e deixando tudo o seguiu. Olha que informação preciosa. Seguir aqui não é simplesmente observar a vida das pessoas nas redes sociais, comprar as suas ideias ou participar de algumas atividades juntos, porém se trata de um ato de pura fé que envolve uma entrega total de vida, não apenas algo que se pensa, que se crê, mas algo que se faz. É você entregar completamente tudo a Cristo, abandonar completamente tudo aquilo
segui-lo. Foi isso que Levi fez. Levi o seguiu sabendo que iria lhe custar tudo. Quem aqui é capaz de perder tudo, abandonar tudo por amor ao chamado de Cristo? Esse homem fez isso. A ação de Levi de se levantar e abandonar tudo foi igual o levantar do paralítico que pegou o seu leito e foi embora. Ele respondeu à fé, ele creu. Jesus, por meio desse operante chamado, irmãos, derramou sua graça sobre esse pecador, o salvando. E a reação de Levi foi uma demonstração miraculosa do poder e da autoridade de Jesus, uma comprovação de que a graça o alcançou e o fez de maneira irresistível. A irresistível graça caiu sobre Levi. Toda a resistência do seu coração, ela foi quebrada, estilhaçada, caiu por terra, e esse homem, no momento em que Cristo chamou, seguiu ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando Deus nos chama de maneira eficaz, derramando sobre nós a sua graça irresistível, nós temos apenas uma resposta: segui-lo. Quando olhamos para esse texto, vemos que é assim que Deus fez conosco e faz ainda hoje. É Jesus que aceita e inclui o excluído em seu reino e torna o fraco e forte. Algum dia, alguém, por ignorância ou até mesmo algum tipo de maldade, pode ter falado para você que foi você que incluiu Jesus na sua vida, que foi você que aceitou Ele em seu coração. Queridos, é Deus que nos aceita em Cristo pela sua soberana graça. É Ele que nos inclui na família de Deus quando nós cremos e nos arrependemos, e essa fé é Ele que nos dá, é um dom de Deus, e também o arrependimento, e foi isso que Ele fez na vida desse homem, aquele que viria a ser um dos seus 12 apóstolos e escritor do Evangelho de Mateus. Foi impactado e salvo pela graça de Deus, e nada, absolutamente nada, poderia frustrar o chamado e a eficácia do propósito divino naquele momento. Nós não podemos frustrar os propósitos de Deus. Quando Ele quer nos salvar, Ele nos chama e nós vamos até Ele. A graça, o favor imerecido de Deus é irresistível àqueles a quem Ele chama de maneira eficaz. Mas pastor, o homem, ele pode resistir a Deus. A Bíblia diz que muitos homens resistiram ao Espírito Santo. No entanto, meus amados, o homem resiste a Deus até o momento em que Deus deixa com que ele resista, faça com que ele resista. E quando Deus quer levar alguém à fé em Cristo, ele nunca é mal sucedido, por mais que ele possa fazer isso de maneira abrupta, como fez com Levi, ou mais demorada. A graça de Deus é sempre invencível. Ela destrói as nossas resistências, ela quebra as nossas barreiras e ela inunda o nosso coração. É a graça, favor imerecido. A salvação é inteiramente pela graça de Deus, como diz 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus,
antes dos tempos eternos. Quando isso aconteceu, queridos? Antes da fundação do mundo. Além do texto nos apresentar que a graça de Cristo é irresistível, quais são os aspectos da natureza da graça de Cristo? Em segundo e último lugar, a graça de Cristo, ela é escandalosa. Eu vou estar explicando, irmãos, não se assuste. A graça de Cristo é escandalosa. Versículos 15 ao 17, olhe para a sua Bíblia, diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram um grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqui nós chegamos a uma parte mais complexa do sermão. É por isso que eu peço uma atenção especial dos irmãos. O versículo 15 começa nos apresentando Jesus na casa de Levi. Ele não apenas chamou Levi, mas foi até a casa dele e levou os seus discípulos e comeu com publicanos e pecadores que o seguiam. Nós temos dificuldades de nos aproximar de pessoas de má índole, de pessoas excluídas da sociedade. Jesus, além de chamar para ser seu discípulo, foi comer com essa gente. Jesus foi para a casa dele e participou, segundo o Evangelho de Lucas, de um grande banquete com a ralé da época. As piores pessoas da época, irmãos. Quem aqui já participou de um banquete com pessoas que cometem todo tipo de monstruosidade? Jesus fez isso. Jesus havia entrado em contato com um doente, curado um leproso. Já havia confrontado os religiosos ao perdoar publicamente os pecados de um paralítico. E agora come com os homens desmoralizados e ritualmente imundos. Esses homens não podiam se aproximar dos judeus. O texto nos diz que Jesus estava à mesa. Quando você lê esse texto rapidamente, dificilmente você vai perceber isso, mas quando você faz uma análise do que significa a mesa, uma análise mais profunda, você vai ver que as mesas daquela época eram mesas baixas, em que os homens se deitavam ao redor da mesa para comer e ficavam inclinados uns para os outros, num gesto de comunhão. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se direcionou a esses homens. Jesus estava em comunhão com eles, havia se associado a homens que não cumpriam rigorosamente as tradições judaicas. Eram pessoas consideradas de segunda classe naquela época. Mas pastor, o Salmo 1 diz que nós não devemos nos assentar à mesa dos escarnecedores. Meus irmãos, Jesus aqui não estava fazendo
a maldade, praticando a maldade que esses homens porventura faziam. Mas Jesus estava se aproximando desses homens pela graça. O texto continua dizendo no versículo 16 que os escribas dos fariseus, vendo Jesus lá dentro da casa, na companhia daqueles homens, Jesus estava na casa de Levi, perguntam aos seus discípulos: por que ele come com os publicanos e pecadores? Eles não compreendiam a graça de Cristo aqui. Lucas nos informa que eles murmuravam contra os discípulos. Esses religiosos agiam dessa maneira porque eles faziam parte de uma classe de eruditos que buscavam cumprir a todo custo a lei para obter a salvação, e eles preservavam essa tradição para que os costumes greco-romanos da época não pudessem se infiltrar pouco a pouco na Palestina, na religião deles. Entretanto, o cumprimento à risca das leis elaboradas pelos mestres desse grupo criou uma divisão entre a elite, chamada de fariseus, da população em geral, chamada de pecadores. Eles se achavam salvos, eles se achavam santos, eles se achavam superiores ao restante das pessoas por esse esforço em cumprir a lei e a tradição. Vocês conhecem alguém assim? Que se acham mais santos que os outros? Que tentam obter salvação pelo cumprimento de rituais religiosos? Existem muitos, eles não conhecem a graça de Cristo. Eles não compreendiam e aceitavam que Jesus estivesse com pecadores. No entanto, Jesus os afrontou, lhe mostrando que a salvação não é para aqueles que se acham justos e merecedores pelo estudo e cumprimento da Torá, da lei, porque ninguém pode cumprir a lei perfeitamente. A salvação é para aqueles que sabem que não merecem. Esses é quem são perdoados os pecados, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Que diremos então os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse a justiça, não a alcançou. Queridos, Romanos 9, 30, 31, a graça de Cristo derramada sobre os pecadores no episódio da refeição foi um escândalo para os religiosos, pelo fato de Cristo ter os amado enquanto eles eram pecadores, como mais tarde afirmou Paulo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Pastor, está difícil entender o texto. Não é tão simples assim, mas eu vou tentar esclarecer. Esses homens não se rendiam a Deus e a graça de Cristo, não conheciam a graça, eles tentavam ser salvos por eles mesmos, e nós sabemos que não somos salvos pelo cumprimento da lei, muito menos por obras ou rituais religiosos. Nós somos salvos pela graça de Deus, e foi isso que Jesus fez. Ele não salvou os religiosos, mas ele salvou os pecadores e publicanos que estavam doentes, sabiam que estavam perdidos.
isso que no versículo 17, ao ouvir aquilo que os fariseus estavam indagando, perguntando, Jesus respondeu dizendo que os sãos não precisam de médico. Jesus estava dizendo: o orgulho de vocês, a soberba de vocês, mascaram a doença de vocês. Vocês não conseguem ver a própria miséria. Vocês não precisam de médico. Mas aqueles que veem a sua necessidade e sabem que estão doentes e precisam de Cristo, esses são alcançados pela graça de Deus. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele não veio chamar os justos, aqueles que se achavam salvos, e sim pecadores. Aqui Jesus ele usa um recurso da linguagem chamado de ironia. Ele queria dizer que, embora eles também estivessem doentes, a sua presunção e arrogância não lhes permitia enxergar o seu estado de perdição. Esse é o soberbo. Ele é tão soberbo que ele não enxerga a sua própria doença, não dá o braço a torcer. Eles que também estavam mortos em pecados e delitos, mas achavam que estavam salvos pelos seus próprios esforços. Mateus, nessa mesma passagem, cita então o Antigo Testamento, Oséias 6,6, ao dizer que o Senhor queria misericórdia e não holocaustos. Mateus 9, versículo 13. Nessa mesma passagem descrita por Mateus, é como se Jesus estivesse falando para eles, citando o Antigo Testamento: eu não quero rituais, eu não quero meros comportamentos externos, eu quero um coração quebrantado, um coração rendido, uma vida aos pés de Deus. Misericórdia é isso que eu quero. Os fariseus não tinham isso para oferecer para Cristo, nem os pecadores, mas os pecadores sabiam que estavam doentes e eles seguiam a Cristo. Os fariseus não, eles tentavam a todo momento confrontá-lo. Jesus encerrou dizendo que não veio salvar aqueles que se acham justos, que acham que são salvos por sua justiça própria, mas veio salvar aqueles que sabem que são e estão espiritualmente doentes, carecedores de misericórdia. Esses foram e são alcançados pela graça. E tanto Mateus quanto Lucas nos dizem, nessa mesma passagem, que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Queridos, em sua missão redentora, assim como o médico não rejeita um doente, Jesus não rejeitou os pecadores que o seguiam. A graça abundante de Deus foi e é capaz de encobrir todo e qualquer pecado de um pecador arrependido, como disse Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E depois reconheceu Paulo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Vocês conhecem alguém que dizem assim: eu não preciso de Cristo, não preciso do Evangelho, eu já sou bom, eu consigo buscar minha salvação, porque eu faço boas obras, eu vou à igreja,
eu cumpro alguns rituais. Nós vemos muitos por aí, eles estão completamente perdidos. Porém, aquele pecador que reconhece a sua miséria, se prostra diante de Cristo com fé e arrependimento de pecados, esses são os quais que Cristo vai até a casa e come com ele, salva e transforma numa nova criatura. Essa é a diferença do evangelho genuíno e das outras religiões. As outras religiões e o falso evangelho dizem assim: primeiro você precisa cumprir para depois ser salvo. O verdadeiro evangelho diz: a graça escandalosa de Deus te alcança ainda quando você é pecador, de tal maneira que você crê, abandona os pecados, reconhece esse amor e passa a seguir Jesus. É o contrário. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Nós somos salvos pela graça, e quando essa graça nos alcança de maneira irresistível e eficaz, nós transbordamos, nós cremos, nós nos arrependemos e vivemos uma vida de santificação. Alguns dizem assim: mas pastor, eu conheci uma pessoa que estava na igreja, falou que tinha fé em Cristo, se arrependeu dos seus pecados e depois foi para o mundo, voltou a ter aquela mesma vida miserável de antes e nunca mais voltou para a igreja. O que houve? Ele não recebeu essa graça abundante ainda, e ele não foi verdadeiramente convertido. Aquele que recebe essa graça irresistível verdadeiramente, por mais que ele possa passar por caminhos tortuosos, ele sempre retorna ao Senhor, porque o seu coração está para sempre rendido ao Senhor. Mediante ao que foi exposto, quais são as lições e os desafios que o texto nos apresenta? Queridos, viva na presença de Cristo, sabendo que foi Ele que vos alcançou com essa graça irresistível e soberana. Glorifique apenas o nome de Deus, porque foi Ele que te chamou de maneira sobrenatural, poderosa, e hoje você está salvo na presença dEle. Renda glória apenas ao nome de Cristo. Não tente alcançar salvação ou se manter salvo pela força do seu braço. O nome disso é obras. Saiba que a graça de Deus é um favor imerecido. Nenhum cumprimento perfeito da lei, porque nós não conseguimos cumpri-la perfeitamente. Nenhuma das obras, nenhum ritual religioso consegue nos salvar e nos manter salvos. Apenas essa graça de Cristo, que levou esses religiosos ao escândalo, é capaz de nos salvar e nos manter salvos até o dia da volta dele. E Deus fez isso na cruz, quando Ele se entregou no meu e no seu lugar, porque estávamos completamente perdidos, nos salvando, derramando o seu sangue. E depois Ele enviou o seu Santo Espírito para aplicar essa redenção, essa salvação nos nossos corações, no coração dos eleitos. Continue pregando e ensinando esse evangelho da graça. As pessoas não são salvas por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que Deus fez por elas. Continue ensinando dessa maneira.
Viva uma vida de gratidão, de santificação, de temor a Deus, porque essa graça salvadora nos leva a viver uma vida assim. Creia nesse Cristo gracioso, abandone os seus pecados, arrependa dos seus pecados. A salvação, o arrependimento, não é ontem, não é amanhã, é hoje. Creia nesse Cristo. E quando você crê, creia sabendo que você só está crendo porque Ele teve misericórdia de você, derramando toda a graça no seu coração. Fique de pé, eu quero orar por você.